Vamos começar. Bom dia para quem vai ver depois, né? Que você tenha um dia abençoado aí na presença do Senhor, né? Oi, Mari, bom dia. Vamos começar, vamos falar com Deus, né? Muito bom estar na presença do Senhor, né? Tem um Deus que nos guarda, que cuida de nós em cada detalhe, né? Vou baixar aqui um pouquinho. Vamos falar então com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos porque mais uma vez as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas, meu Deus. Vem falar conosco nessa manhã. Deus, Tu és o Deus que nos vê e eu te agradeço, Senhor, por cuidar de nós. Venha, meu Pai, nosso coração está aberto, a nossa mente está alerta para ouvir a Tua voz nesta manhã. E nunca mais a nossa vida será a mesma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a passagem de Gênesis, que fala a história de Agar, né? A serva de Sara, né? Quando Deus faz uma promessa para Abrão e Sara, eles já velhos, né? E Sara não acredita, né? Assim, com a sua pouca fé, ela entrega sua serva para o seu esposo, para ele poder se relacionar com ela, ter o filho. Na cabeça dela, a promessa de Deus tinha que acontecer e ela deu o jeito, né? Só que Deus não precisa de receita, não precisa de ingredientes, né? Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E aqui então a gente vai ler Gênesis 16. Bom dia, mãe, bom dia, pai. Gênesis 16, versículo 7. A gente vai ler de 7 a 13 aqui. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te, pois sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi, e está entre Cades Bered, né? Agora vamos ler aqui também, complementando a história de Ismael, Gênesis 21, 14. Gênesis 21, 14. De 14 a 20. Levantou-se, pois... Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo caminho, pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentado em frente dele, ouviu a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Então aqui Sara, né, é expulsa ali do meio de Abraão, porque Sara começa a ficar com medo da presença dela, ficar com medo do relacionamento, de ficar enciumado, né? Das duas crianças ficarem enciumadas. Então ela pede a Abraão para retirar Sara
e ele dá lá um pão, água para ela e ela começa a vagar pelo deserto, né? E quando a água e o pão acabam, né, ela se vê sem esperança, ela põe o menino num arbusto, e vai para um outro lugar para poder ver o menino morrer, né? Mas Deus viu ela, né? Então, nesse primeiro, lá no capítulo 16, né? Quando ela engravida e Sara começa a achar que ela tá querendo, né, se exaltar, tá querendo passar por cima de Sara. Aí Sara humilhou ela, né, provavelmente disse algumas palavras, né, que a gente não leu, mas no versículo 6 fala: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sara humilhou-a e ela fugiu da sua presença, né? Então Sara provavelmente foi rude com ela, falou palavras ruins e ela fugiu e foi para o deserto, né? O Senhor é o Deus que nos vê. Ele nos vê nos choros de desesperança. Ele nos vê quando o desespero bate na porta. Agar estava sozinha no deserto como uma criança, né? Provavelmente um adolescente, na verdade, né? Eles acreditam que, como ele já tinha feito, acho que começou por ele, né? Como é que chama? O negócio que eles fazem, eu esqueci a palavra. Esqueci. Então, provavelmente ele tinha por volta de 13 anos, né? Tava começando a adolescência. E então ela fica sozinha, ela fica com uma criança sem esperança, ela deixa ele lá no canto sozinho para morrer, né? Mas o Senhor, que já havia falado com ela durante a gestação, fala com ela que não precisava temer, porque Deus havia ouvido a voz do menino, de onde ele estava, né? Acho legal porque fala aqui, ó, 21:14 aqui. Porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Então, Deus, ele vê, onde quer que nós estejamos, ele vê, ele ouve o nosso clamor. Deus viu Agar e seu filho no deserto, independente do lugar, da situação, Deus nos vê. Quando Ezequias recebeu a notícia de que faleceria, ele, ali no palácio, orou ao Senhor e ele ouviu a sua oração. Vamos ler essa passagem? 2 Reis 20, de 1-6. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias mais 15 anos, e das tuas mãos do rei da Síria te livrarei, a ti esta cidade, defenderei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Então aqui Ezequias está no palácio, né? E Deus ouviu ele. O Senhor não tira os olhos de nós, em todo tempo ele cuida de nós. Em todo tempo, em todo lugar, né? Lá em Salmo 121:4 fala: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, né? Ele não dorme, ele não cochila, ele está o tempo todo olhando para nós, né? Olhando para o seu povo. Ele não tira os olhos de nós em todo o tempo. Temos um Deus que nos vê, seja no deserto ou no palácio, ele nos vê. Naquela série The Chosen, tem quando Jesus ainda está naquela fase de, né, chamar os discípulos. Aí começa a contar a história de Natanael ali, né? É a parte da história narrada ali por eles, criada por eles, né? Mas eu achei muito, foi uma parte que mexeu muito comigo, porque ali mostra Natanael era um arquiteto, né? Construindo ali, ajudando a construção da cidade ali, do povo judeu.
E ele estava construindo o templo, se não me engano ele fala assim. Só que uma pessoa que está trabalhando junto com ele, né? Eu não lembro se assim não fala, né? Porque naquela época não tinha essa denominação, essa era nomenclatura, né? De engenheiro, arquiteto, né? Mas a pessoa que trabalhava com ele, ele falou, olha, isso aqui não tá certo, pode acontecer algum acidente, vai desmoronar, e a pessoa que tá com ele não confia no que ele faz e tudo desmorona, a construção desmorona, pessoas se machucam, né? Acho que morre uma pessoa e ele fica muito mal, porque aí acho que ele é mandado embora e ele fica desempregado, então ele se vê num desespero, numa situação de desespero. E ele vai para um lugar assim, sozinho, senta debaixo de uma árvore e começa a rasgar todos os projetos que ele fez, né? Ele tinha feito de construção, ele até fala que ele sonhava em participar da construção dos templos ali, do templo da cidade do povo de Israel, né? E ele fica ali debaixo da árvore chorando, né? Ele chora e muda a cena e passa um tempo, ele encontra um dos discípulos, né? E ele fala para ele que ele encontrou uma pessoa, esqueci o nome do discípulo que ele encontra. Ele encontra ele fala, não, eu encontrei uma pessoa, encontrei o mestre, não sei o que, e ele fica bem incrédulo, né? E aí Jesus encontra, oi Mi, bom dia. E Jesus encontra ele ali, Natanael, junto com esse outro discípulo. E ele incrédulo ainda, né, passando por aquela situação, ele fala que Jesus chama ele e fala, eu te vi, Natanael, eu te vi. Eu achei que, gente, aquilo mexeu tanto comigo, assim, eu falei, meu Deus, Jesus nos vê, né, e ele, Natanael, né, porque ele fala lá, quando ele tá debaixo da árvore, ele fala, porque o senhor não tá me vendo, o senhor não tá vendo que eu tô passando, né, ele fala coisas que a gente fala na nossa vida, né? Então ele fala, Jesus olha para ele e fala, eu te vi, Natanael. Então, nossa, eu achei lindo aquilo. Então, não há motivos para não crer na potente mão do Senhor. Ele e somente Ele nos vê no mais íntimo. Ele sabe todas as nossas aflições, tristezas, angústias e alegrias. Portanto, o sentimento de abandono não pode haver em nosso coração, porque Ele não deixa nunca de nos ver. Ainda que todo mundo à nossa volta nos abandone, Jesus, Ele está conosco. Nosso Deus, o El Roi, El Roi, né? Ele nos vê, Ele não deixa nenhum momento de nos amparar, de nos olhar. É que muitas das vezes, apesar de estar sozinho, a gente fica tribulado, muita informação na cabeça, fala muito, ouve muita gente, em vez da gente parar e ir para um canto e esperar Deus falar, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, que a gente se desespera, né? Mas vamos então orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a vê-lo nos nossos caminhos, né? A ter essa informação de que Ele nos vê em todo tempo. Vamos orar pelas crianças, vamos orar pelos missionários, né? Vamos orar por Israel. Ontem eu estava vendo um vídeo sobre 10 países onde... Oi, Dani, bom dia. 10 países onde é proibida a Bíblia. E eu pensei muito sobre isso, sabe? Porque a gente comemorou o dia da Bíblia. Quantas vezes a gente passa o dia todo sem pegar na Bíblia, né? Porque é tanta coisa, é tanta bom dia, é tanta coisa que vai... Nosso dia, se a gente não começar o dia lendo a Bíblia, fazendo o devocional, o dia passa e a gente não lê a Bíblia, né? E eu fiquei pensando assim, quantos cristãos ali queria ter uma página da Bíblia para ler, né? E a gente tem a Bíblia toda e a gente não dá valor. E isso mexeu muito comigo, esse vídeo lá que eu vi. E vamos orar por Israel, né? Comentando assim, Ismael, né? Pra você ver, Deus fala que ele vai ter inimigos por onde ele passar, né? Que ele vai ter, ele só vai ter, cadê? Onde que fala aqui, né? Ó, ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele habitará fronteira a todos seus irmãos, né? Hoje, essa palavra, até hoje, ela tá aí,
né, se cumprindo. A gente vê aquela região ali perto de Israel, né, os palestinos, aquela região são descendentes de Ismael, né, e a gente vê a guerra, quando a gente só vê falar daquele povo, a gente só pensa neles ligando a guerras, né, confusão, e tudo isso por uma desobediência de Sara, né, por uma falta de fé. Então, vamos orar aqui. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esse dia. Senhor, o Senhor não nos deve nada. Nós já temos tudo que nós precisamos, meu Pai. Nós somos gratos a Ti por tudo que Tu fazes em nossa vida. Senhor, venha cuidar de nós, nosso coração. Nos ajuda a vê-lo em todos os momentos. Nos ajuda, Senhor, a parar, Senhor, e ver o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Deus, nas aflições, nas tristezas, nas alegrias, que nós possamos Te ver, Senhor. Oh, Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, porque nós sabemos que Tu és o nosso Deus. Oh, Pai amado e querido, nós clamamos por nossas crianças, pelos nossos filhos. Senhor, esta geração que está sendo bombardeada com tantas informações, meu Pai, desnecessárias, sendo bombardeada com militância, Senhor, Deus, mas nós cremos em Ti, Pai, que os nossos filhos estão guardados, protegidos no Senhor. Seja quando estiver do nosso lado, seja na escola, na rua, na brincadeira, no aprendizado, Senhor, que eles possam ser guardados em Ti. Guarda as crianças, meu Pai, que estão passando por situações de abuso, crianças que estão vivendo, meu Pai, precariedade nas ruas. Deus, dê um lar para essas crianças. Pai, guarde os nossos filhos. E eu declaro, Senhor, que os nossos filhos serão maiores que nós. Irão onde nós não fomos, como flechas, Senhor. Serão lançados para as nações. Pai, eu clamo a Ti, eu oro a Ti, meu Pai, que o Senhor guarde minhas filhas no Senhor. Que elas cada dia mais desejem conhecer Tua palavra, desejem a Tua presença e sejam cheias do Espírito Santo, que faça diferença na geração delas, Pai. Em nome de Jesus, eu oro também, Senhor, pelos missionários que estão aí espalhados por esta terra. Senhor, vivendo muitas das vezes escondidos, meu Pai. Ou, Senhor, que eles sejam fortalecidos no Senhor, que eles possam lembrar que o El Roi os vê. Deus, nós clamamos a Ti por esses irmãos. Levanta, meu Pai amado, pessoas com recursos financeiros para ajudar. Pai, que a palavra do Senhor seja traduzida aos povos que ainda não chegaram, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós oramos também pela paz em Israel. Senhor, nós cremos que o Senhor, o Deus que vê aquele povo, Senhor. Oh, Deus, cuida deles, meu Pai. Oh, Senhor, abra os olhos, que haja prosperidade nos muros de Israel. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor por mais esse dia. Guarda quem está indo para o trabalho. Guarda quem já trabalhou e está voltando. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, guarda os nossos familiares em Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Teu nome seja para sempre exaltado, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço nesta manhã. Abençoa quem ainda vai assistir o vídeo. Que essa palavra chegue, meu Pai, no coração de quem precisa ouvir, de quem está se sentindo sozinho, abandonado, sem esperança, Pai. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Amém. Que vocês tenham aí um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Tchau, gente.